Fogo vai cair hoje. Amém? Quero falar com você sobre as promessas e a presença de Deus. Fala comigo, promessa e presença. O texto que eu vou usar é Êxodo capítulo 33, do versículo 12 ao versículo 18. Estou tentando ser um pouco mais pedagógica, um pouco mais didática, colocar os textos na tela para aqueles que quiserem copiar. Falei para o pessoal lá da projeção, falei, vocês vão me perseguir com os slides, mas eu quero que você se conecte àquilo que o Senhor vai estar falando aqui. E se você quiser anotar, você pode ali acompanhar pelo telão. Êxodo capítulo 33, versículo 12, diz assim: Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, você alcançou favor diante de mim. Estamos no ano do favor do Senhor. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Moisés sabia que todos os outros povos tinham seus deuses. Moisés sabia que os outros povos respeitavam e honravam os seus deuses. Mas Moisés também sabia que o grande diferencial dos deuses dos outros povos e o Deus de Israel era que o Deus de Israel não era um Deus morto e nem tampouco um Deus distante. Era um Deus presente. Era um Deus que estava com eles em todas as circunstâncias. Então Moisés diz: porventura você, Deus, o Senhor não vai andar mais conosco? E nós vamos entender por que Deus estava querendo se retirar e mandar que o povo fosse com os anjos. Moisés diz: não, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Olha para o teu irmão e diz: se você for para algum lugar sem a presença, você está frito, meu irmão. Você está frito. Moisés sabia disso. Nós dentro da igreja, a igreja corpo de Cristo, em geral existe dois grupos de cristãos. O primeiro grupo são aqueles cristãos que procuram a Deus por aquilo que Ele pode fazer. Ou seja, pessoas que estão interessadas somente nas promessas. Pessoas que estão interessadas somente nas bênçãos. Fala comigo, eu não faço parte desse grupo. Tem um segundo grupo que você faz parte. E esse segundo grupo são aqueles cristãos que procuram Deus por aquilo que Ele realmente é. Amém? Essas pessoas querem desenvolver um relacionamento real, pessoal e prático, um relacionamento de amor com o seu Senhor. Quer crescer no conhecimento de Deus e fazer a sua vontade. A vida cristã é um chamado para nós estarmos com o Senhor, habitarmos em sua presença, andarmos com Ele, desfrutarmos do seu amor e da sua doce e maravilhosa companhia. Mais do que viver em comunhão com os irmãos, porque esse é o resultado da comunhão constante com o amado Espírito Santo, o nosso chamado é para viver com Ele, é para nos relacionarmos com Ele.
Quando a nossa vida está sem sentido, quando a nossa vida está vazia, quando nós estamos perdendo o gosto pela caminhada, nós precisamos dar uma verificada como está a nossa comunhão com Ele. Se nós estamos nos importando com a presença dEle, ou se nós só estamos correndo atrás das suas promessas. Como discípulos de Jesus, o nosso maior prazer deve ser habitar na casa de Deus. Fala, habitar na casa de Deus. O salmista diz, mais vale um dia na casa de Deus do que 1000 fora da sua presença. Então nós, como discípulos do Senhor Jesus, nós precisamos desejar, ter prazer de habitar na casa de Deus. Contemplar a sua beleza e desfrutar da sua gloriosa presença todos os dias da nossa jornada. Não é só no domingo à noite, não é só na quinta, no dia da célula, mas é todos os dias. Fala com quem está do seu lado, todos os dias. Desfrutar da beleza da presença de Deus todos os dias. Sabe, às vezes nós estamos vivendo algumas circunstâncias que não são muito belas aos nossos olhos. Essa semana eu li uma frase, eu até compartilhei na mentoria de mulheres, que não precisa ser perfeito para ser belo. O nosso dia não precisa estar perfeito para nós vermos beleza, se nós vermos a presença de Deus nele. O meu dia não está perfeito, a minha noite não está perfeita, a minha família não está perfeita. Quem está com a família perfeita aqui? Quem está tudo redondinho nos seus relacionamentos? Não precisa ser perfeito para ser beleza, se a presença de Deus estiver lá. Fala para o seu irmão, a presença de Deus está na sua família? A presença de Deus está na sua casa? Então a beleza de Deus dentro da sua casa, a beleza de Deus no seu relacionamento. Um dos títulos de Jesus é Emanuel. Emanuel significa Deus distante, Deus na igreja, Deus conosco. Deus conosco. Jesus, logo depois da ressurreição, lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele garantiu que a sua santa, poderosa e gloriosa presença estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Uma coisa é Ele estar, outra coisa é você honrar. Uma coisa é Ele estar, outra coisa é você clamar pela manifestação da presença dEle. Todos os dias nós podemos viver pela fé as promessas de Deus. Mas Deus não nos chama somente para acessar as promessas. Deus nos chama para desfrutar dessa maravilhosa presença que não dá vontade de sair. Ser movido para a direção dEle. Aquilo que moveu Maria aos pés. Ai, que se prostrou aos pés. E tudo que estava ao seu redor já não importava mais. Porque Deus Emanuel chegou na minha casa. Emanuel está na minha casa. Emanuel está aqui, você está pensando na pizza. Emanuel está aqui e você está pensando nos boletos de segunda-feira. Emanuel está aqui, você está pensando nas pessoas que não vieram. Emanuel está aqui, você está pensando nas pessoas que te ofenderam, que você ainda não perdoou, mas Emanuel está aqui dizendo: perdoa e desfruta da minha presença. Emanuel está aqui, está nos chamando para perto. Vem desfrutar da minha presença. Com este desafio nós entramos há 42 dias, em um período de jejum. E algumas pessoas vão estar testemunhando hoje, e eu vou estar chamando eles durante a mensagem, eu vou estar chamando eles para eles estarem testemunhando. Eu vou chamar aqui o Lucas.
Algumas pessoas dizem assim: não, para jejuar tem que ser adulto, porque adolescente jovem não tem força para jejuar. O Lucas foi a segunda pessoa no The Base que diz: pastora, estou dentro dos 40 dias de jejum. E o Lucas começou e terminou, né, Lucas? E o Lucas vai testemunhar para vocês o que foi esse convite para a presença, porque o jejum foi o convite para a presença. Vai lá, Lucas, compartilha aí. Boa noite, igreja. Foram 34 dias de jejum que eu fiz. Permaneci e durante esses 34 dias foram dias intensos. Palavras, presença, a voz do Espírito Santo, poderosa. E dentre todos os ensinamentos que Deus me deu neste período de jejum, um tocou meu coração de maneira extraordinária. A palavra, a leitura e o devocional foram constantes, mas teve um dia assim, que eu não li, que eu acordei tarde, eu não fiz a minha leitura diária e deixei. No final desse dia, eu percebi como a presença de Deus é importante, porque naquele dia eu vi a mim mais bravo, mais triste, e o dia no qual eu senti fome, e também de comida, mas da presença de Deus. E a perseverança e a constância é o que precisamos ter na presença de Deus. O Lucas começou no 6º dia, ele fez 34 dias de jejum, de 24 horas, todos os dias, comendo só fruta, legumes, verduras e grãos. Sem açúcar. Foi jejum de 24 horas. Isso. Ah, tá. Comendo tudo. Jejum de 24 horas. Ele não tomou Coca-Cola, ele não comeu açúcar. E ele está vivo. Ele está vivo. Vamos seguir? Promessa ou presença? O que é mais importante para você? Vamos lá. Conquiste as promessas, mas permaneça na presença de Deus. Eu preciso decidir que eu não quero só as promessas. Eu não quero as promessas se eu não tiver a presença. E a melhor maneira de se conquistar as promessas é viver na presença. Quando nós entendemos isso, nós nos convertemos e paramos de buscar as promessas. Então nós nos lançamos na presença com a garantia de que as promessas serão derramadas sobre nós. Moisés estava liderando o povo de Israel em direção à terra prometida. Essa é uma história que você já conhece. Mas ele se recusou a continuar a jornada, porque ele sabia que ele não teria capacidade para realizar a missão se o Senhor não fosse com ele. Aqui Moisés manifestou humildade. Fala, humildade. Quem busca a presença é porque é humilde. Quem não se importa com a presença do Espírito Santo é porque é soberbo, é autossuficiente, é orgulhoso. E Moisés já tinha agido na força do seu braço. Moisés já tinha tentado fazer algumas coisas na força do seu braço. E ele viu que quanto mais ele tentava, menos ele conseguia alcançar o seu propósito. Então ele se rende a Deus lá na sarça ardente. Quando Deus fala com ele, ele sabia que aquela missão seria possível somente com a presença. Meu irmão, você só vai ser um sacerdote se você se importar com a presença. Você só vai liderar bem sua família se você se importar com a presença. Você só vai conduzir
a missão que o Senhor tem para a sua vida, se você se importar com a presença. A sua família é uma promessa, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa é uma promessa, mas se você não se importar com a presença, você não alcança essa promessa. Porque os seus filhos precisam ver na sua vida não somente uma declaração: olha, Deus disse que você vai caminhar nos seus caminhos. Não. Eles precisam ver na sua vida a presença de Deus manifesta em todas as suas atitudes, em todas as suas decisões. O povo seguiu Moisés, mas não era por causa dos milagres só. Moisés preferia ter a presença de Deus sem as suas promessas, do que ter as promessas sem a presença de Deus. Israel seguia Deus pelo que o Senhor podia fazer por eles. Nós vemos que muitos estavam ali por conta do maná que caía do céu. Muitos estavam ali por conta da carne que Deus deu. Muitos estavam ali porque não queriam mais ser escravos. Mas muitos não queriam a presença. Olha para quem está do seu lado e diz: você é um destes que está aqui só por causa das promessas? Que obedece a palavra de Deus só por causa das promessas? O bom é que nós não conseguimos enganar Deus. E quando nós estamos caminhando nessa direção de nos importar mais com a promessa do que com a presença, Deus nos chama para perto e diz: vamos ter uma DR? Vamos discutir a nossa relação? Vamos discutir a nossa relação? O que você está buscando? Onde você tem buscado a sua satisfação? Aonde a sua alma tem se saciado? A nossa maior satisfação deve ser a presença manifesta de Deus. João capítulo 14, versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Não está falando que vai habitar nele, vai se manifestar nele. Bate o nome do seu irmão, você sabe que eu gosto de ministrar assim. Não fica bravo comigo, tá? Depois você vai para a presença de Deus e fala: Deus, fala para ela mudar, mas não sei se ele vai mudar não. Bate no ombro dele e fala assim: olha, Deus não habita só em você, Ele quer se manifestar em você. Ele quer se manifestar através de você. Essa é uma promessa. A presença manifesta é quando Deus vem habitar no meio do seu povo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templo do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Aquele que busca a presença não permite que outro Deus tome o lugar de Deus. Não permite que outra pessoa se assente no trono de Yeshua. Quando algumas coisas são oferecidas, fala: não, isso aqui não faz parte, isso não agrada o meu Deus. Isso não agrada o rei que está aqui, ó. Rei do meu coração. É rei? É rei do nosso coração? Se é rei do nosso coração, nós vamos agradar mais a Ele do que a nós mesmos. Se é rei do nosso coração, nós vamos negar os nossos desejos e as nossas vontades. Se Ele é rei do nosso coração, Ele vai me governar. A vontade dEle é habitar em nós, mas também a vontade dEle é que nós habitemos nele. Porque há uma grande diferença em nós habitarmos nele. Você está buscando uma manifestação de um milagre. Olha, Deus se manifestou na igreja, um espírito maligno foi expulso. Deus se manifestou na igreja, um paralítico andou. Isso é uma manifestação de Deus. A presença manifesta de Deus te traz para a presença dele de forma tão constrangedora. Tão constrangedora que você começa a se reconhecer e começa a contemplar a sua beleza e a sua santidade. E aí a sensação que você tem é que você precisa ser capturado por Ele, porque o que você é e o que você está vivendo
ainda não é a plenitude do que Ele tem para você. A presença manifesta no seu coração vai te levar a deixar as obras da carne e vai começar a manifestar os frutos do Espírito na sua vida. Isso é presença manifesta. Às vezes esperamos uma manifestação sobrenatural, que venha um raio que haja algo sobrenatural. Sim, Deus faz algo sobrenatural. O mar vermelho se abriu. Algo sobrenatural, Moisés tocou na rocha e veio água. Algo sobrenatural, o maná caía do céu todos os dias. Algo sobrenatural, em um dia veio tanta carne que eles comeram e que saía carne por todos os seus orifícios. No deserto. Uma manifestação sobrenatural, eles andaram pelo deserto e as suas roupas não se desgastavam. Milhões estavam interessados nas manifestações, mas Moisés estava interessado na presença. E junto com Moisés, alguns estavam interessados na presença, e nós vamos encontrar um que estava sempre interessado na presença, que quando Moisés montava a tenda fora do arraial, para ouvir a Deus, enquanto outros ficavam à porta das suas tendas, Josué corria para a tenda do encontro e lá ficava. E a palavra de Deus diz que quando Moisés saía da tenda, carregando a presença de Deus, Josué não se afastava da tenda. Sabe, Josué não se afastava da tenda. Eu oro para que venha dias dessa igreja, que nós encerremos a celebração às 21, mas que tenha gente aqui até às 5 da manhã, porque não querem se afastar da presença manifesta. Da presença manifesta, que tenhamos mais fome da presença do que de comida, tenhamos mais fome da presença do que de qualquer outra coisa que o mundo possa nos dar de prazer. Josué permanecia na porta da tenda, mas não tinha a ver com a tenda, tinha a ver com a presença. Aonde estiver a presença, eu quero estar. Pastora Genoveva, por que você viaja tanto? Porque onde está a presença é onde eu quero estar, para me alimentar e para derramar a presença sobre vocês. Olha para o seu irmão e diz: eu oro. Fala para o seu irmão: eu oro para que você tenha fome e sede da presença. Fome e sede da presença. Mas pastora, somente na igreja vai se manifestar a presença? Não, mas porque quando a presença se manifesta no teu quarto, quando a presença está na sua sala, quando você entrar neste lugar, todos os que entrarem aqui vão ser engolidos pela presença do Pai. Então você não vem para receber uma injeção de adrenalina da presença, você vem para compartilhar a presença do Pai. Você vem para compartilhar a presença do Pai. As promessas de Deus direcionam, e as promessas de Deus nos abençoam durante o caminho, na nossa jornada. Logo no início da história, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus faz uma promessa para o homem. Quando o homem caiu em pecado, o Senhor Deus fez a maior de todas as promessas, a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa promessa já se cumpriu. Fala para o seu irmão: essa promessa já se cumpriu. Está dentro de você. Jesus já está aí? Então dá um aleluia aí. Tem crente aqui, não? O Senhor Deus fez uma promessa e uma aliança com Noé, dizendo-lhe que nunca mais haveria outro dilúvio para destruir a humanidade. E como sinal disso, como nunca mais iria acontecer, ele coloca então um arco-íris. Toda vez que você olha para o arco-íris, você lembra da promessa de que Deus fez para a humanidade: nunca mais vou destruir a humanidade com água. O Senhor Deus prometeu tirar o seu povo, os filhos de Israel, da escravidão no Egito, e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 8. Mas quando o povo de Israel no Monte Sinai pecou,
Deus tira o povo do Egito e o Egito vem com eles, porque eles não estavam interessados na presença, estavam interessados somente em deixar a escravidão. E junto com eles veio a idolatria. Então ali eles fizeram um bezerro de ouro e eles começam a adorar, porque afinal de contas Moisés está demorando muito, Moisés está frustrando a minha expectativa. Então essa bênção não está chegando. Deixa eu dar um jeitinho, deixa eu procurar um outro Deus, deixa eu clamar para um outro Deus, porque afinal de contas, né, talvez a gente tenha se enganado em ter seguido esse Moisés. Quem sabe Deus não é tão poderoso assim. Então deixa eu dar um jeitinho. Eu caminho com Deus, mas eu tenho os meus deuses de estimação. E aí quando Moisés desce, Deus mostra uma ira tão grande. E aí Deus fala para Moisés: Moisés, você pode ir com o povo. Eu vou mandar anjos com vocês, Moisés, para vocês serem protegidos no deserto. Mas eu não vou, porque eu não compactuo com o pecado. Moisés, este povo não quer nada comigo, Moisés. Era mais ou menos isso. Era Deus falando com Moisés: olha, Moisés, eles só querem as bênçãos. Então eu vou derramar bênção. Eu garanto para você, os anjos vão estar servindo, porque os anjos estão a serviço da igreja. Então Deus envia os anjos, mas diz: a presença não. E aí nisso Moisés diz: não, eu não estou aqui por conta da promessa, eu estou aqui por conta da tua presença. Se a tua presença não for conosco, não me faça sair deste lugar. Vem para cá, Clodomar. O Clodomar, ele está quase voando, né? Está quase voando no espírito, mas também ele está quase voando. Se der um vento, ó. O Clodomar não se conformou só com as bênçãos. O Clodomar disse: se a presença do Senhor não estiver comigo, eu não vou seguir. E aí ele entrou no desafio. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Foram muitos momentos difíceis, mas enfim. Quando eu iniciei o meu jejum proposto pela direção da nossa igreja, eu buscava uma melhor intimidade e um maior relacionamento com Deus. O desafio proposto pelo pastor Josué e a pastora Genoveva foi uma prova em minha vida, depois de tantas outras ao longo deste ano que eu me propus e que o Senhor trouxe ao meu coração, todas vencidas para a honra e glória do Senhor. Entrei nesse jejum com um propósito claro: buscar mais intimidade e relacionamento maior com Deus. Comecei com muita segurança, convicção. Tinha experimentado nesses 3 anos e meio de conversão. Eu precisava de mais de Deus. Já tenho o hábito de jejuar ao menos uma semana por mês, 12 horas. Mas até então nunca havia experimentado algo realmente sobrenatural, que me fizesse dizer: uau, jejum e oração prolongado realmente transformam. Comecei com uma refeição por dia à base de legumes e frutas a cada 24 horas. No 16º dia, intensifiquei para uma refeição a cada 72 horas. Foi então que o desafio se tornou mais difícil. Lembro que no domingo havia compartilhado com os irmãos, na nossa oração antes do culto, que fim de semana eram os dias mais difíceis. Ficar em casa trazia muita vontade de comer, e creio que a vontade de comer é algo que atormentou a todas as pessoas que estavam no jejum. Compartilhei com o pastor Josué e lembro que ele me disse: vai limpar lote, vai fazer alguma coisa, ocupe a mente. Aí Deus me trouxe mente vazia, é a oficina do diabo. Disse: vamos para trabalhar. Na segunda-feira, feriado no Paraguai, isso dia 16 de junho, eu entrei no primeiro dia de 72 horas de jejum. Segunda feriado, fui fazer umas atividades. Na terça-feira
Fui para o meu trabalho, eu cheguei em casa destruído. Eram as primeiras 48 horas de um jejum intenso. Quando fui tomar banho, me olhei no espelho, quase caí no chão. Foi algo assim, uma tristeza muito grande, porque eu acredito que essas 48 horas eu perdi todos os quilos que eu não havia perdido nos primeiros 15 dias. E para uma pessoa do biotipo como o meu, é extremamente frustrante e muito dolorido. Porque, diferentemente de a grande maioria das pessoas, eu luto para ganhar peso, seja o que for. Gordura boa ou gordura má. Eu quero engordar. Eu mal me reconhecia, estava tão magro. Aí as vozes do desânimo começaram a bater forte no meu coração, me incentivando a desistir. Desci para a sala e a Sandra, minha esposa, percebeu que eu não estava nada bem, muito abatido. Eu praticamente já tinha decidido desistir. Falei com Deus: Senhor, eu devo continuar com isso? Será que eu tomei a decisão certa? E fui dormir com o plano de desistir. Durante a noite acordei várias vezes chorando, orava, pedi a Deus que me trouxesse uma direção. Me levantei de manhã para fazer meu devocional e saí para trabalhar, como faço diariamente, às 5:30 da manhã. E o mais incrível aconteceu. Depois gostaria de saber qual dos nossos pastores fez esse devocional, que foi o que restaurou o meu tempo e me trouxe a presença de Deus de volta. Porque eu estava observando e vivendo com as circunstâncias que o jejum estava me oferecendo. Ficar sem comer, perder quilos, passar fome. E o devocional desse dia, 18 de junho, dizia assim, está lá em Oséias 6:3. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Ali estava a resposta de Deus para mim. Ele falou diretamente e claramente ao meu coração. Se você pediu intimidade e relacionamento comigo, precisa se esforçar. Não pode desistir tão facilmente. Aquilo reacendeu uma chama dentro de mim. Me levantei com forças renovadas e tive um dia extraordinário. Entendi que jejuar não era só deixar de comer e reclamar da fome, mas sim buscar a presença na palavra, buscando força, entendimento e direção de Deus para a minha vida e para o propósito que eu estava vivendo naquele tempo. A partir desse entendimento, tudo se tornou mais leve. No 30º dia, eu havia decidido de entrar somente com água. Foi numa sexta-feira, durante a montagem do Mercado Solidário. Alguns colegas estão aqui presentes, que estavam comigo. Eu passei muito mal, porque me senti muito fraco, tive dores intensas. E aí decidi de no sábado de manhã fazer um exame. Fui até o laboratório, minha irmã trabalha lá, é bioquímica, e ela ficou bastante irritada comigo. Alegou várias coisas e eu entendi claramente o que ela queria falar, vendo da parte dela. Ela fez os exames, colheu sangue e fez os exames. Às 11:30 da manhã ela me ligou e falou: mano, eu não sei o que é, mas o resultado dos exames estão melhor do que quando você fez o primeiro antes de entrar no jejum. Mesmo assim eu percebi que o meu corpo havia chegado ao limite e por decisão própria já tinha perdido 9 quilos. Decidi então fazer uma refeição diária. E para confirmar essa decisão, a minha irmã querida Valéria, no dia seguinte, veio e disse assim: Clodomar, Espírito Santo, quando eu vi você caído no chão, ele falou assim: fala para ele não parar, fazer uma refeição de caldo por dia. O mais impressionante é que a minha esposa já havia me dito algo semelhante. O mais importante é continuar com o propósito, continuar na presença. Não importa se é uma refeição ou se não é nenhuma. Não é sobre comida, é sobre o que Deus quer fazer nesse tempo. E assim eu continuei. Terminei com uma refeição por dia. Hoje não. Sexta-feira eu estava com 10,5 kg a menos do meu peso normal.
e para mim isso é muito. Mas sei que Deus irá me restituir, porque Ele é um Deus generoso. O que Deus me ensinou e o que Deus falou comigo nesse tempo foi claro. Se eu quero de fato ter um relacionamento com Ele, preciso me esforçar para conhecê-lo. Preciso viver intensamente a sua vontade na minha vida. Não posso ser um cristão superficial. Preciso buscar mais. Ler a palavra todos os dias e viver constantemente na presença de Deus. O jejum transformou minha forma de ver as coisas, as pessoas, e me fez entender que precisamos mais de palavra do que de comida. Queridos, essa parte, pastor, eu não mandei para a senhora, porque eu fiz hoje às 4 horas da manhã, quando o Espírito Santo me acordou. Queridos, entendam, se queremos algo de Deus, precisamos nos esforçar. Deus quer nos curar, Deus quer restaurar a nossa vida, assim como curou minha esposa, 14 anos sofrendo de fibromialgia, em estado avançado, assim como Deus curou nossa irmã Silvana, para a honra e glória do Senhor. E o Deus que fez ontem, faz hoje e fará amanhã, porque é um Deus imutável. O Deus de ontem é o mesmo hoje, sempre, eternamente. Mas para isso precisamos sair do raso, ir mais fundo, nos desafiar a viver o novo de Deus. Ah, Clodomar, agora você é o cara. Sim, porque eu sei de onde Deus me tirou. Já fui falido, hoje não sou mais. Já quase me separei, hoje para a honra e glória de Deus meu casamento foi restaurado. Tenho uma esposa maravilhosa e filhos maravilhosos. Já passei por necessidades básicas, como não ter 1 litro de leite para dar para meus filhos. Mas hoje Deus transborda na minha vida. Já tive noites em claro pensando em tirar a minha vida, tudo desapareceu. Mas o Senhor me restaurou, e eu creio que Ele irá fazer o mesmo com você. Basta se esforçar para conhecê-lo. Saia do raso, vá para o fundo, busque, peça, dedique tempo em oração. Não deixe Jesus em segundo plano. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Eita! Glória a Deus. Jamais abra mão da presença de Deus. O foco de muitas pessoas e de muitos pregadores hoje é fazer o céu descer para milagres acontecerem. Mas o que vai levar uma igreja santa e imaculada para a glória não são os milagres, é a presença. Quem vai ouvir a trombeta no último dia, quando Jesus descer nas nuvens, naquele dia, quando Ele vai nos levar para habitar eternamente com Deus, não são os milagres, é a presença. É a sensibilidade que desenvolvemos com a presença, como vamos querer habitar eternamente com Deus, se nós não buscarmos ser habitação dEle hoje. Salmo 16, 11 diz: na presença do Senhor há plenitude de alegria. Uma das doenças hoje que está devastando a humanidade chama-se depressão, que é excesso de passado, e ansiedade, que é excesso de futuro. As pessoas já não têm mais alegria de viver. Aqui está a receita: na presença do Senhor há plenitude de alegria. Na presença do Senhor há plenitude de alegria. Hoje os cientistas já não sabem mais o que fazer, porque são crianças de 4, 5, 6 anos que estão sendo diagnosticadas com depressão. Na presença do Senhor há plenitude de alegria. Uma mãe que gera o seu filho na presença do Senhor, enquanto o seu bebê está no ventre, ela está atraindo a presença do Senhor. Na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Essa criança já vai nascer se sentindo filho amado de Deus, porque na presença do Senhor há a plenitude de alegria.
Se o pai e a mãe estão na presença, o filho vai ver a presença na vida dos pais e vai ser incendiado também por essa presença. Fala para o seu irmão: na presença do Senhor a plenitude de alegria. E Jesus sabia disso. O foco de Jesus era sempre estar na presença de Deus o Pai. Jesus não se conformava em estar na presença dos amigos. Jesus não se conformava em estar na presença dos religiosos. Jesus não se conformava nem em ser o catalisador dos milagres que o Pai estava realizando. Jesus queria a presença. Ele subia para o monte porque ele queria a presença. Ele se assentava na mesa servida pelo Pai, porque ele precisava se alimentar da presença, porque na presença há consolo, há conforto, há encorajamento, na presença as dúvidas vão embora, na presença o medo vai embora, na presença a cura, na presença o sentimento de derrota fica para trás, na presença a transformação, na presença a alegria, na presença a restauração de fé, na presença há milagres. Quando eu estou na presença, a circunstância pode ser que não muda, mas o meu interior mudou. E aí, se o meu interior mudou, as estratégias do céu virão. E mesmo que eu estou ali com situações para resolver, eu estou na presença. E o Deus Todo-Poderoso está comigo, e o general está comigo, e o Senhor dos Exércitos está comigo. Eu estou na presença. Declare comigo: Senhor Deus, eu quero alcançar as promessas, mas com a tua gloriosa presença sempre comigo. Veja bem, Deus não quer que você abra mão das promessas, muito pelo contrário, Ele só não quer que você se conforme com as promessas. Uma geração de conformismo, uma geração que recebe o imediato, é uma geração imediatista. Se Deus deu hoje, agora eu vou desfrutar do hoje, porque afinal de contas, eu nem sei o que vai acontecer amanhã. Meu irmão, eu vou dizer o que vai acontecer amanhã. Jesus vai voltar e você vai habitar eternamente com Ele. E se Jesus não descer nas nuvens amanhã, é possível que amanhã você volte para a presença dEle. Pastora, você está profetizando morte? Não, não estou profetizando morte. Eu só estou trazendo uma realidade para você. O teu futuro já está em Deus. Se eu tenho segurança na presença hoje, eu não vou ter ansiedade com o meu futuro amanhã, porque a ansiedade é excesso de futuro. Imagina Moisés caminhando aqueles 40 anos, se ele não tivesse a presença, a síndrome de ansiedade, meu Deus, ele ia entrar em pânico, porque as pessoas estavam cobrando o tempo todo dele. Você tem pessoas que cobram você de algumas coisas, de algumas promessas que Deus fez e ainda não aconteceu? Mas você não é crente? Não. Cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Como que essas situações ainda não foram resolvidas na sua vida? Meu Deus continua sentado no alto e sublime trono, e Ele é soberano. E o meu nome está na palma da mão dele. Tem um nome, ele tem uma pedra, e nessa pedra branca está escrito o meu nome. O meu Deus está preparando um banquete para mim. Junto com Jesus, Ele está preparando um banquete para mim. E a circunstância? A circunstância vai passar. Olha para o seu irmão e diz: a tua circunstância vai passar, mas não deixe que a presença de Deus passe de você. Não deixe que a presença de Deus passe por você. O Velho Testamento termina mostrando Deus do lado de fora do templo. Lá em Lucas capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9, nós vamos ver a história de João Batista. Por que João Batista teve que clamar no deserto? Você já pensou por que João Batista teve que clamar no deserto? Porque não tinha espaço para Deus no templo. O Novo Testamento termina mostrando Jesus do lado de fora da igreja. Você vai lá para Apocalipse no capítulo 3, no versículo 14, a gente muitas vezes usa esse versículo para evangelizar. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz.
abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Porque Jesus está batendo na porta da igreja? Porque a igreja está satisfeita sem a presença de Jesus. A igreja está se satisfazendo com telões, a igreja está se satisfazendo com música extraordinária, a igreja está se satisfazendo com campos maravilhosos, e tudo isso é promessa de Deus para a igreja. Mas a questão é que nós não podemos nos satisfazer com isso. Não basta as igrejas estarem lotadas. Nós nunca tivemos um tempo no Brasil com tantos cristãos e com tantos evangélicos se declarando evangélicos, mas nunca tivemos um tempo no Brasil de total ausência de Deus. Quase 70 milhões de evangélicos. 70 milhões de evangélicos, nós deveríamos estar andando pelas ruas e os mortos ressuscitando. Nós deveríamos estar andando pelas ruas e não nos conformando com as situações que estão aqui. São 70 milhões de evangélicos. Aonde está a questão? Estamos nos conformando com o título, mas não estamos buscando a presença. E nós não estamos levando a presença. Lá dentro do teu escritório tem um catalisador da presença, é você. Vou levar o pastor lá para orar, para expulsar os demônios lá. Meu irmão, se você entra no teu escritório e os demônios não batem em retirada, você precisa ir para o teu quarto buscar a presença. Porque a Bíblia diz: aonde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor me dá por herança. Satanás tem que ficar endemoniado quando você chega. Aí eu cheguei e teve uma manifestação, mas está certo, Jesus chegou lá em Decápolis, e aí chegou um endemoniado. O que você veio fazer aqui? Veio nos incomodar antes do tempo. Jesus não deu ordem nenhuma para eles, e eles já olharam e falaram: eita, o Filho do Homem chegou, e agora acabou o nosso tempo. Fala para o seu irmão e diz assim: o Filho do Homem chegou. Lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, o Filho do Homem chegou, a presença de Deus chegou. E aonde a presença de Deus chega, influencia. Aonde a presença de Deus chega, transforma. O ambiente transforma, porque você não é um termômetro para medir os ambientes. Você é um termostato. Aonde você entrar, tem que esquentar. A chapa tem que esquentar. Os demônios têm que olhar e falar: o que ela veio fazer aqui? O que ele veio fazer aqui? Eu vim para te dar uma ordem, Satanás, fora agora deste lugar. Vem para cá, Letícia. Quando a Letícia chega aqui, declare comigo: o Espírito Santo está comigo. O Espírito Santo está sobre mim. O Espírito Santo habita em mim. Por isso, eu sou um com Jesus. Amém? Boa noite, igreja. Bom, eu passei por todas as modalidades do jejum. Comecei só na água, por 4 dias. No 5º dia eu tomei o caldo. E do 5º dia em diante eu tomei o caldo a cada 72 horas. E assim foi até o 17º dia. Dali em diante eu comecei a tomar o caldo uma vez por dia. Então fui para 24 horas. E isso, de certa forma, me deixou um pouco triste, porque eu queria fazer só da água. Mas enquanto eu estava tomando um caldo, Deus me disse: eu não quero só o seu sacrifício. Não é sobre sacrifício, é sobre obediência. É sobre você permanecer, é sobre você perseverar naquilo que você se propôs a fazer. E aí eu tive paz. E assim segui os dias, e no 27º dia,
eu fui convidada para tomar um café à tarde por um cliente. E a gente foi tomar um café e eu acabei comendo um salgado. E aí eu cheguei em casa e eu estava passando mal por causa daquele salgado. E aí eu fui e fiz um chá. E eu estava me sentindo mal, enfim, peguei o chá, fui para a sala, sentei no sofá, peguei a minha Bíblia, desliguei a luz, coloquei um louvor e fiquei ali. Enquanto eu tomava o meu chá, eu sentia, tá vendo o que acontece quando você ouve mais a sua carne do que o espírito? É isso que acontece. Você fica mal quando você dá voz somente à carne. E ele me disse também, eu sou como esse chá. Sempre que você me buscar genuinamente, verdadeiramente, eu vou tirar todas as suas dores. Eu vou tirar todo o seu desconforto. E nesse momento que eu fui tendo esse entendimento, eu comecei a chorar, e eu começava a chorar, e eu chorava desesperadamente, e eu não conseguia entender o que estava acontecendo ali. E quando eu vi o meu louvor, já estava no último volume, e eu estava cantando, e eu não conseguia mais sair desse lugar. E era a presença de Deus, eu estava sentindo, e foi tão intenso que, assim, meu pai já é falecido, e nem no falecimento, no dia do falecimento do meu pai, eu chorei tanto quanto eu chorei nesse dia. E eu conseguia sentir a presença dele, e aquilo me satisfazia, aquilo me preenchia, e eu estava feliz, e ao mesmo tempo eu estava rindo, eu estava chorando, e eu não sabia mais, eu perdi o controle sobre mim. E por ali eu fiquei mais de 1 hora, enfim, eu não... Como a pastora disse aqui muitas vezes, eu não queria mais sair daquele lugar. E eu me senti como se eu estivesse matando aquela saudade. Sabe aquela saudade que você tem de algo que há muito tempo talvez você não tenha? Eu senti que eu estava matando a saudade da presença de Deus. E aquilo me alegrava tanto, fiquei tão feliz que depois desse dia, parece que os dias passaram voando assim. Eu não vi mais, chegou já na última semana. E aí, nos últimos dias, sim, eu senti um pouquinho mais de dificuldade, né? Natural, porque estava finalizando. E assim foi. Eu aprendi muitas coisas. Deus falou muito comigo. É impossível falar tudo aqui, porque foram 40 dias. E em todos os dias, Deus falou. Mas o que eu mais levo daqui é a presença. A presença que eu tanto queria, tanto que eu busquei. Desde a imersão em Marília, eu saí de lá convicta de que eu precisaria buscar a presença do Pai. Era só isso que eu queria, nada mais. E eu fui atendida. Então, eu levo desse jejum a presença, andar em unidade com a igreja, obediência e resiliência. A presença de Deus está em você. Fala para o seu irmão, a presença de Deus está em você. Como tornar essa presença mais nítida e mais manifesta? Primeiro, ame o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração. Marcos capítulo 12, versículo 30. Segundo, busque a presença manifesta de Deus diariamente. Tiago 4:8 diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Eu e você estaremos tão perto de Deus quanto nós quisermos, então deseje a presença. Seja fervoroso, intenso e disciplinado na oração. Quando começamos a buscar a presença manifesta, a oração não é tão prazerosa. Se você não tem o hábito da oração diária, você vai precisar se esforçar. Os primeiros dias vai com esforço. Os primeiros minutos é esforço. Ai, pastora, eu começo a orar 10 minutos, eu já estou... Mas é isso mesmo, é uma luta. É uma luta da carne e do espírito. Rompa os 10 minutos. Rompa os 15 minutos.
Ande com Deus todos os dias de sua vida, Gênesis capítulo 5. Tenha uma fé viva, firme, operante e inabalável no Senhor Jesus Cristo. Você já é selado pelo Espírito Santo, é por fé. Não fique na dúvida de se o Espírito Santo está com você e se Ele quer relacionamento contigo. Ele está em você e Ele quer relacionamento contigo. A palavra de Deus diz isso. Tenha vida de oração constante, fervorosa e perseverante. Santifique-se e desenvolva a intimidade com o Espírito Santo através do jejum que nós estamos compartilhando com você aqui. Foi uma experiência de 40 dias que o que nós recebemos dos 40 vai fazer a diferença para o resto da nossa jornada. Não ficou nos 40. Pastora, quando vai ter o jejum de 40? Início do ano. Nós vamos estar aqui com 2 períodos de jejum de 40 dias. Mas não espere janeiro para começar o seu jejum. Comece essa semana. Separe um tempo, 2 dias por semana. Para quê? Para Deus mover os meus negócios? Não, porque jejum não é para mover negócio. Jejum é para nos mover para a presença dEle. É para abrir lá os negócios que estão emperrados. O jejum não vai abrir os teus negócios emperrados. O jejum não vai transformar o seu casamento. O jejum vai transformar você, para você ser um bom marido, para você ser uma boa esposa. O jejum te leva para a direção do Pai. Não é trazer o Pai para a sua direção, porque Ele já está em você. Fala para o seu irmão, Ele já está em você. Então você vai jejuar para ter essa percepção de ter este relacionamento profundo e íntimo com Ele. Porque há pessoas que fazem muito jejum, mas é buscando que Deus venha na direção dele para resolver os problemas. Jejum não resolve problema. Seja estudante profundo e prático da palavra de Deus. Leia mais a Bíblia do que assista a Netflix, em nome de Jesus. As séries da Netflix estão trazendo o que para a sua vida? Intimidade com quem? Não assistimos mais novela, mas maratonamos as séries agora. Bom, esse já é outro assunto. É para o próximo domingo. Renuncie todas as outras coisas por amor a Jesus. Seja sempre fiel ao Senhor em todas as áreas da sua vida. Negue-se a si mesmo. Crucifique-se com Cristo. Torne-se um imitador de Cristo. Consagre tudo o que você tem ao Senhor. Seja generoso, honrando ao Senhor com suas ofertas, com seus dízimos. Obedeça ao Senhor Jesus, dando continuidade à missão que Ele começou. Pratique o discipulado bíblico, prático e cristocêntrico. Ao se assentar com seu discipulador, não venha só derramar as mazelas do seu coração. Fala, discipulador, eu preciso conhecer mais da presença de Deus. Eu preciso conhecer mais a Deus. Eu quero conhecer mais a Deus. Me traz palavra. Eu quero palavra no meu discipulado. Fala para o teu discipulador que está perto de você, eu quero palavra no meu discipulado. Porque é a palavra que nos transforma, é a palavra que nos limpa. Tenha um estilo de vida santo. Mantenha comunhão com os irmãos de fé. Olha para o seu irmão e diz, você não é perfeito, mas eu vejo a beleza de Deus em você. Você não precisa ser perfeito para eu ter comunhão contigo, meu irmão. Tenha comunhão. Seja revestido do poder do alto. Deseje o Espírito Santo. Equipe, pode subir, por favor? Seja inundado, possuído, ungido e liderado pelo Espírito Santo. Não faça nada sem perguntar para Ele. Você vai tomar uma decisão com a sua família, não faça nada sem perguntar para Ele. Vai tomar uma decisão nos negócios, não faça nada. Não, mas eu já sei como fazer. Não, você já sabia. Aquela outra vez você tomou uma decisão, mas a consulta precisa ser diária. Fala para o seu irmão, a consulta precisa ser diária. Renda-se completamente ao governo e ao controle do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo. E quando ouvir, obedeça. Sabe qual é o problema? Às vezes a gente fica esperando que Deus fale. E Ele está esperando que a gente obedeça o que Ele já falou. Para a gente ir no próximo nível. Mas por que Deus não fala mais comigo? Talvez é porque você tem ali uma lista de coisas que Ele já falou e você está resistindo e não obedeceu. Ouça e obedeça. Siga os passos do Espírito Santo.
e seja movido pela sua doce presença. Persevere na fé. Seja fiel. Nenhuma promessa que Deus derramou sobre você é maior do que a presença dEle. Vem para cá, Tati. Josué capítulo 1, versículo 5 diz assim: ninguém poderá resistir a você, Josué, todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei e nem o abandonarei. E olha só o que Deus falou para Josué por ele ficar na porta da tenda. Moisés foi chamado amigo de Deus. Você pode se colocar de pé? Moisés falava com Deus como fala com um amigo. Você tem um amigo aí perto de você? Fica de frente com o seu amigo agora. Fica de frente. Era assim que Moisés ficava com Deus. Deus olhava nos olhos de Moisés e falava como fala com um amigo. Mas aí a promessa que Deus faz para Josué foi: assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Agora você vai declarar isso na vida do seu irmão. Assim como Deus foi com Moisés, Ele estará com você todos os dias. Ele não vai te abandonar e ninguém vai te resistir. Ninguém vai te resistir. Seja profeta na vida do teu irmão agora. Ninguém vai te resistir, porque não é uma promessa de Moisés, não é uma promessa de Josué, não é uma promessa dos discípulos. Quando fui a Marília, o Espírito Santo falou comigo no primeiro dia. Quando eu estava passando pela porta, eu cheguei a fazer assim, depois compartilhei com meu esposo nesse primeiro dia. Eu falei, Deus falou comigo 40. E eu falei, 40? Fiquei meio... E aí, quando começou lá, falaram muito sobre jejum, sobre 40 dias. Mas eu achava algo muito distante e quase impossível para mim, pois nunca tinha feito jejuns muito longos e nem com restrição total de alimentos, ou mesmo só de Daniel, nunca havia feito. Então, eu voltei de lá convicta, convencida pelo Espírito Santo, a fazer jejum, mas sem saber como. Marquei um gabinete com a pastora, porque eu já estava em crise por conta do jejum, me achando uma crente Nutella, porque foi assim que eu voltei de lá. Quando vi aquele povo, os testemunhos de uma igreja de jejum de 40 dias, e escutei o que Deus fez naquelas igrejas, falei, Deus, eu não quero isso só para mim, eu quero isso para minha igreja. Por isso que eu voltei em crise. Então a pastora me comunicou que iniciaríamos o jejum de 40 dias. Iniciamos o jejum, os dias foram passando, e o que eu mais me surpreendi já logo no começo é que eu não sentia fome. E eu dizia, Deus, como que é isso? Como? Não é normal isso, eu não sinto fome. Eu chegava por onde e falava assim, eles estavam comendo, eles fizeram uma refeição de Daniel por dia, meu marido e os meus filhos. E eu vi que eles olhavam para mim, mas eu falava, nem eu acredito, mas eu não sinto fome. E aí, foram passando os dias, e sobre a oração, eu vi que jejum sem oração é uma causa vazia. Pois você quer preencher algo. Eu fiquei 3 dias numa correria que fiz o meu devocional bem às pressas, nesses 3 dias, e não tive meu tempo de oração com Deus. E foi aí que eu vi que eu queria preencher com algo. Vinha os desejos de comer as coisas, vinha vontade de comer, mas eu não tinha fome, era vontade de comer, estava na minha cabeça. E para me assustar, veio esse sentimento de desistência. Começaram a vir desculpas na minha mente, porque o médico não me liberou para fazer jejum. Eu não fui liberada para fazer jejum. Mas eu falei para o meu esposo, o meu médico não conhece o Deus que eu conheço. E se ele falou comigo lá, eu vou fazer. E aí, o Espírito Santo falou comigo nesses 3 dias.
ele disse: é a minha palavra e sou eu quem te sustenta. Não adianta só fazer um jejum e ficar sem comer. A alma vai gritar. A carne vai gritar. Não é sobre emagrecer 13 quilos. É sobre estar na dependência e na presença. Ajustei a minha rotina e voltei com o devocional e o tempo de oração, e o sustento veio novamente para a honra e glória do Senhor. O meu temor aumentou tanto diante da presença do Senhor, e dali para frente minha intimidade com o Senhor foi só aumentando. Vivi coisas muito profundas em Deus, apelidei de 3D. A oração, a ambiência, os louvores, o devocional, andar no lugar, sair, comprar, entrar numa farmácia, sair, trabalhar, enfim, nada do que eu estava fazendo a partir daquele momento era mais a mesma coisa. Tudo eu conseguia estar sensível e Deus falar comigo de várias formas. Isso foi alegrando o meu coração e me dando mais alegria de estar vivendo esse tempo em Deus. Tive a oportunidade de ir com a pastora para São Paulo, interceder todo o tempo por ela e o que Deus queria fazer naquele lugar através da vida dela, e foi sobrenatural. Eu também entendi muito profundo o 3D da intercessão nesse tempo. Assim também no Maranhão, eu estava no 3D, vi e vivi muitas coisas lá que jamais imaginei. Curamos, expulsamos demônios, libertamos, tudo em nome de Jesus e guiada pelo Espírito Santo, pois me vi em situações que nunca tinha vivido. Por exemplo, no segundo dia, na primeira casa que eu entrei, tivemos que expulsar. Eu tive que expulsar 9 demônios dentro de uma casa. A Mel estava comigo, expulsando o outro, fazendo o processo de libertação, entrando na história da família, liberando perdão nas pessoas. A gente entrou numa casa apática, cinza. Eu nunca tinha visto, era coisa de filme. As pessoas estavam assim, ó. Você falava, elas falavam, Então você conhece Deus? Elas não falavam palavras, elas só respondiam, E quando nós saímos daquele lugar, era outro lugar. Mas eu não tinha, gente, capacidade nenhuma para fazer aquilo que eu estava fazendo. Nenhuma. Eu vivi situações que eu sabia que era a presença de Deus puro, que era o Espírito Santo puro, porque eu não tinha capacidade nenhuma de fazer aquilo. E naquele formato e naquela intensidade que foi. Deus colocava palavras na minha boca. Nunca evangelizei tanto na minha vida. Foram muitas entregas e muitos corações rendidos a Cristo. Eu tenho plena convicção que fui guiado em todo o tempo por Ele. E sei que o jejum fez toda a diferença para eu poder estar tão sensível à voz dEle e ser conduzida de tal forma como eu fui. Enfim, encerro dizendo que estou constrangida com esse mergulhar em Deus. Minha intimidade aumentou muito. Minha sensibilidade ao ouvir Deus também. Minhas orações e leitura da palavra são mais profundas e intensas. O propósito foi concluído, pois queria mais intimidade com Deus. Queria viver coisas no secreto que só eu e Ele saberíamos. Queria estar com a minha espiritualidade mais sensível a Deus, e Ele fez mais do que eu imaginei. Precisei tomar alguns caldos à noite, alguns dias no Maranhão e também em Foz, depois de dias de muito desgaste físico, pois teve dias que o corpo padeceu sim, mas nada se compara ao que eu ganhei nesse tempo, e essa presença. Concluo dizendo que essa cultura do jejum e oração fará parte da minha vida daqui para frente, pois o meu desejo é continuar a matar a minha carne e o meu eu e crescer em Cristo. Uma alegria dividir esse tempo e esse testemunho com vocês e encorajar vocês, porque talvez como eu, você pode pensar que é impossível ficar 40 dias só na água,
não é impossível. E agora eu vou contar algo no púlpito que eu não contei no grupo. Eu tomo medicação há 16 anos. O meu hipotiroidismo TSH dá 300 e pouco, 200 e pouco. Eu tomo a maior miligrama da farmácia e mais manipulado. E há 6 anos ela não estabiliza, com diversos tipos de tratamentos e médicos. Eu fiz o exame antes de viajar. E ele fica pronto alguns dias. E ontem ia ficar pronto, eu não quis abrir, e hoje eu abri. E para a honra e glória de Deus, eu estou curada. Os milagres acontecem na presença. Levante as suas mãos aos céus e clame ao Senhor pela presença agora. Declare diante de Deus que você não vai se saciar. Bom ter você conosco até aqui. Nós somos a Igreja da Família Ceifa, uma casa centrada na Palavra de Deus e na família. Acredito que essa mensagem tocou o seu coração. Então agora quero te desafiar a dar passos de fé. E o primeiro passo é arrependa-se, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. E comece uma nova jornada, uma novidade de vida com Ele, seguindo seus princípios. Se você, por algum motivo, esse é o segundo desafio, se afastou dos caminhos do Senhor, volte, esse é meu convite. Aqui você tem uma casa, uma família, uma igreja de braços abertos para te receber e para você pertencer. E por fim, tão importante decida pelo batismo nas águas. É a sua decisão pública de fé. Isso é muito, muito pessoal. Jesus disse, aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Se você disse sim para algum desses passos, algum desses desafios, fale com um dos nossos pastores, chame-nos no chat ou escaneie o QR Code que está na tela e siga conectado online. Nós temos conteúdos semanais no YouTube, no Instagram e no nosso aplicativo. Igreja da Família Ceifa, uma igreja para você pertencer. Que Deus te abençoe sempre.